Será que temos estado assim muito preocupados com o dia de amanhã? Vivendo os dias que nós estamos vivendo hoje, no meio dessa pandemia e de toda essa situação que estamos vivendo, você já se sentiu inseguro? Já se preocupou, já se perguntou, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser essa semana? Meus irmãos, nós estamos vivendo dias de tremenda insegurança. O povo, de um modo geral, está muito inseguro. Mas parece que isso não é só nos nossos dias, não. Talvez seja ruim para nós, porque nós estamos vivendo isso hoje. Mas nos tempos de Jesus, as pessoas já tinham muita preocupação. Você sabe qual é a maior dor do coração do lavrador? Daquele homem que vive da lavoura? É que ele trabalha, é que ele arou a terra, ele preparou a terra, ele tirou as pedras do caminho, ele preparou, abriu os sulcos, ele espalhou a semente, né? Ele fechou a semente com a terra, ele jogou água sobre tudo, regou sobre todo o seu campo ali, mas ele não sabe se vai conseguir colher aquilo que ele plantou. Sabe o que o lavrador aprendeu? Ele aprendeu a esperar em Deus. Ele aprende na vida dele fazer a parte dele e aquilo que é além da parte dele, descansar no Senhor. Se a chuva vai vir no tempo certo, se vai vir, não pode vir chuva demais, senão estraga, não pode ser chuva de menos também, senão estraga, e isso está além das forças dele. Então o que ele faz? Ele descansa, ele faz a parte dele, e no mais, ele descansa, ele espera em Deus o socorro, ele espera em Deus a providência e a provisão. Queridos, eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre o amanhã pertence a Deus. Você não é dono do amanhã, você não é dono do futuro. Então, se você não é dono, se você não tem poder sobre o amanhã, descansa no Senhor. É sobre isso que o texto bíblico diz. Jesus, ele coloca bem claro para os seus discípulos. Havia toda uma preocupação sobre o que iriam comer, sobre o que iriam vestir, sobre tantas situações. E aí os discípulos andavam aflitos, porque aí eles tinham deixado ali as suas profissões para poder seguir a Jesus. E Jesus diz assim: olhem as aves do céu, elas não trabalham, não fiam, e Deus cuida delas, alimenta todos os dias. Olha o lírio do campo, eles não procuram roupas belas, mas nem Salomão se vestiu. Agora, as aves do céu, os lírios do campo, a erva do campo, são muito menos importantes do que vocês. Vocês são muito mais importantes para Deus do que essas coisas. Se Deus cuida dessas coisas, que dirá não cuidará de vocês? E Jesus, então, ele começa ali a ensinar, a trazer alento aos seus discípulos. Por que Jesus sentiu a necessidade de pregar esse sermão? Porque ele conhece o coração humano, meus irmãos. Jesus conhece muito bem o meu coração e o seu coração. Jesus sabe o que eu preciso, ele sabe o que você precisa, ele sabe o que te aflige, e ele sabe o que me aflige. Vou dizer para você, querido, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, como estava o seu coração, eu não sei qual é a sua maior preocupação nesse momento, mas eu quero dizer que Deus sabe. Você em casa, mesma coisa. Eu não sei como está o seu lar agora, eu não sei qual é o seu desafio. Talvez você esteja pensando na segunda-feira, no amanhã, mas eu quero dizer que Jesus sabe o que está no seu coração, e Ele sabe do seu amanhã também. Nós somos atingidos, meus irmãos, por duas vertentes na nossa vida. Primeiro, a ansiedade
por tudo aquilo que podemos ver e tocar, gera em nós uma necessidade de ver e tocar as coisas, saber que está pronto, saber que é palpável, saber que é certo. A incerteza, aquilo que a gente não pode ver, aquilo que a gente não pode tocar, gera em nós, meus irmãos, muitas vezes uma ansiedade. Você não ter certeza do que vai acontecer daqui a meia hora pode gerar em você um conflito, uma preocupação. O fato de nós não sabermos quanto tempo nós temos de vida, o fato de nós não termos a segurança se amanhã estaremos empregados ou não, se amanhã vamos ter dinheiro para pagar as contas ou não, tudo isso pode gerar em nós uma preocupação, uma ansiedade que muitas vezes toma nas nossas vidas o lugar de Deus. Quantas vezes nós sofremos porque as nossas preocupações são maiores do que o nosso Deus? Jesus então pega e ensina aos discípulos a estarem tranquilos de que Deus sabe do que eles precisam. O amanhã pertence a Deus. A prisão de sofrer por aquilo que não vemos nem tocamos, pela incerteza. Nem aconteceu ainda, e muitas vezes as pessoas já estão sofrendo. Nem aconteceu, Você conhece alguém assim? Ai meu Deus, e se, Tem pessoas que sofrem por causa do e se. Nem sabe se vai acontecer, não tem e já começa a sofrer. Talvez a causa maior do seu sofrimento hoje seja algo que, primeiro, está além das suas forças. Se você não tem condições de resolver, aí você sofre. E segundo, você nem sabe se vai acontecer mesmo ou se estará vivo para descobrir. Você quer ver uma coisa? E se eu ficar desempregado? E se eu ficar doente? E se eu não conseguir concluir aquela tarefa? E se eu não conseguir comprar? E se eu não conseguir pagar? E se eu não passar naquela prova? E se eu não casar? E se o meu casamento não der certo? E se eu não tiver filhos? E se eu tiver filhos? Olha quantos motivos as pessoas têm para ficar enveredando pelo sofrimento, coisas que nem sabe se vão acontecer e que já estão atingindo os seus corações, E se não gostarem de mim? E se não me aceitarem? Meus irmãos, nós não podemos ficar presos, prisioneiros a essas coisas. Sabe por quê? Porque o amanhã pertence a Deus. Tudo isso que talvez venha a afligir o seu coração, a sua vida, tudo isso que você não sabe, você tem que descansar e colocar nas mãos do Senhor. Se o amanhã pertence a Deus, deixe Deus cuidar dele. Olha o que Jesus nos ensina, no verso 34 ele diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Não sofra hoje pelo que pode vir a acontecer amanhã, descansa pois no Senhor, entrega o amanhã ao Senhor. Pare de ficar ansioso com aquilo que está além das tuas forças. Confia no Senhor, faz a tua parte, seja como lavrador, que ele a parte dele. Deus não vai abrir a terra para ele, Deus não vai tirar as pedras, Deus não vai abrir os sulcos, Deus não vai lançar a semente. Tudo isso ele tem que fazer, ele vai lá e faz. Agora, ele pode fazer chover? Não pode. Ele pode dosar a quantidade da chuva? Não pode. Ele pode fazer a planta crescer? Não pode. Tudo isso pertence a Deus. O que ele faz? Descansar. Pare de sofrer com aquilo que não diz respeito a você. Você não é Deus. Confia, pois, no Senhor. O amanhã
pertence a Ele. Jesus nos ensina que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. E Ele diz assim, olha, basta cada dia o seu mal. Esse mal aí tem a ver com desafio, tem a ver com a sua luta do dia a dia. O que Jesus está dizendo é, enfrente uma luta por vez. Surgiu um desafio para hoje, enfrente o desafio de hoje, sem ficar preocupado com o amanhã. Amanhã você terá outro desafio, vença o de hoje. Mas a pessoa às vezes já está com problemas aqui na mão dele e já está pensando na possibilidade de ter outros problemas. Não, meus irmãos, nós temos um Deus que conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele conhece as tuas necessidades. Ele cuida de cada um de nós. A palavra de Deus diz que enquanto nós dormimos, Deus trabalha. Nós precisamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Deus conhece a necessidade da criança, do adolescente, do jovem, do adulto e do idoso. Deus conhece. Ele, o amanhã, cuidará de si mesmo. O que estiver ao alcance das suas mãos, faça. O que tiver de acontecer, vai acontecer. E Deus vai continuar sendo Deus amanhã também. Deus é contigo hoje e será amanhã também. A ansiedade, queridos, ela é aliada do inimigo das nossas almas. Vocês sabiam que tem gente infartando porque ainda não se vacinou? Sabia disso? Tem gente que não vai nem vacinar. Porque olhando o calendário de vacinação, né, o dia dele está tão longe, e está tão atrelado, tão preocupado com isso, com uma vacina que na realidade só imuniza 50%, né? Está tão preocupado com isso, que passa mal, tem crise de ansiedade e até infarta. Vai acabar morrendo e nem vai, aí que não vai vacinar mesmo. Meus irmãos, todas as nossas ansiedades e preocupações precisam estar sendo colocadas diante do Senhor. Descansarei, pois sei que és Rei, sei que és Deus. Quem é que cuida de você? Não se engane pensando que você que cuida de você mesmo. Não se engane achando que é o teu salário que bota a comida sobre a tua mesa, que é o teu patrão que te dá o sustento. Meus irmãos, tudo isso vem do Senhor. É o Senhor quem dá todas as coisas. Porque se o Senhor não te der saúde, você não vai trabalhar. Se o Senhor fechar a porta, você não tem emprego. Se o Senhor não abrir a porta, se o Senhor não abrir, se o Senhor não abençoar, nós somos dependentes do Senhor, meus irmãos, das mínimas coisas. Por isso, se o amanhã pertence a Deus, deixe Deus cuidar dele. Deixe o seu amanhã, entregue o teu futuro nas mãos do Senhor. Viva, Senhor, vou viver hoje. Vou enfrentar os meus desafios hoje e vou descansar, porque o amanhã pertence ao Senhor. A ansiedade, ela é aliada do inimigo das nossas almas. Nós temos muitas pessoas tendo problemas de depressão por causa da ansiedade. Pessoas tendo crises de ansiedade. A ansiedade é uma doença, meus irmãos. A ansiedade ela pode evoluir para um quadro grave, psiquiátrico. E nós precisamos ter, nós que temos Jesus ao nosso lado, nós que temos a nossa fé em Cristo, nós que temos um Deus que cuida de todas as coisas. Quem é que faz o sol nascer? Quem é que coloca a lua na hora certa no céu para nós vermos as estrelas? Quem é que faz chover? Quem é que te dá o ar que você respira? É o Senhor. Nós somos dependentes do Senhor. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. O amanhã pertence a Deus.
Também, meus irmãos, diante desse texto, se o amanhã pertence a Deus, viva o hoje como Jesus ensinou. Eu não tenho que me preocupar com o que ainda vai vir, não tenho que me preocupar com o que ainda vai vir, mas eu tenho que viver o hoje da maneira que Cristo me ensinou, da maneira que a palavra de Deus me ensina, no exemplo que Jesus deixou para mim. Sabe o que Jesus fala sobre? Jesus falou no verso 34, né? Sobre o amanhã. Agora, sabe o que Jesus fala sobre o hoje? Olha o que Jesus diz no verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que todas essas coisas são? Lá no início do texto, do capítulo, nós vimos o que vestir, o que comer, onde morar, o teto sobre a nossa cabeça, as nossas necessidades. Todas essas coisas serão acrescentadas à nossa vida quando nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Coloca a tua vida diante do Senhor, coloca a sua vida de adorador, a sua vida devocional, a sua vida de cristão verdadeiro, a sua vida de testemunho, coloca a santificação da tua vida sobre o altar do Senhor em primeiro lugar. Dá primeiro lugar da sua vida ao Senhor, porque fazendo isso, o Senhor vai acrescentar todas as tuas necessidades, Ele vai suprir. É isso que o texto diz. O problema, meus irmãos, é quando a gente inverte o papel. É que quando, por causa das demais coisas, nós deixamos o reino de Deus para segundo plano. Hoje está diante de você, precisa ser vivido, hoje está diante de você, ele precisa ser vivido e enfrentado, buscando a Deus em primeiro lugar. Se você se dedicar às coisas de Deus, Ele cuida das suas necessidades. Ele cuida das suas necessidades. Se você se dedicar às coisas de Deus, Deus cuida das suas necessidades. Meus irmãos, nós vivemos dias em que as pessoas se preocupam tanto com as demais coisas. E às vezes até oram, quando não tem alguma coisa, oram muito, buscam muito, pedindo aquela bênção. Mas quantas vezes, quando aquela bênção chega, aquela bênção toma o lugar de Deus na vida da pessoa. Ora tanto pedindo a namorada, quando a namorada vem, aí ele para de ir para a igreja para poder ficar com a namorada. Ora tanto pedindo emprego, o emprego vem, aí só tem trabalho. Quando tem folga não vem para a igreja, fica em casa porque está cansado do trabalho, que ele pediu a Deus para ter o trabalho. Ora tanto por um carro, aí Deus, quando vê o carro vem, o carro leva ele para tudo quanto é lugar, menos para a casa do Senhor. Pede tanto para ter um filho, o filho vem, Deus abençoa, dá o filho, aí o filho passa a ser desculpa para não vir à igreja. E as pessoas esquecem, meus irmãos, que Deus é justo. E quantas vezes, quando a pessoa está desatenta nessas situações, sabe o que acontece muitas vezes? Aí vem a luta, aí vem a prova, aí vem o desafio, aí vem o deserto. Porque Deus é mau? Não, porque Deus, desperta a gente. Aí quando a gente passa a prova, aí aquele filho que era dificuldade para vir para a igreja, quando o filho adoece, aí a gente vai para os pais do Senhor. Senhor, meu filho está doente, Senhor, tem misericórdia, meus irmãos orem pelo meu filho. Não é verdade? Não é assim que o ser humano é? Aí quando o carro é roubado, Senhor, roubaram o meu carro, tudo, sei o que, eu pedi tanto, Deus me deu o carro, aí o carro é roubado, aí quando o carro é roubado, aí começa novamente a orar, a pedir, ou para o carro aparecer, ou para acontecer alguma coisa, aí começa novamente a buscar.
Quando falta a saúde, aí lembra de Deus. Meus irmãos, por que somos assim? Por que invertemos tantas vezes as prioridades da nossa vida? Por que muitas vezes nós somos como crentes papel de balcão, né? Se não tiver um peso em cima, a gente sai voando. Muitas vezes é o que acontece. Tem que ter uma prova. Deus tem que estar sempre dando uma prova, uma luta, um problema, para a gente poder o quê? Ficar nos pés dele. Porque quando está tudo bem, a gente esquece do Senhor. Meus irmãos, nesse tempo de pandemia, Deus está usando tudo que está acontecendo para despertamento da igreja dele. Porque nesse tempo, a igreja está orando mais, está buscando mais, está se chegando mais. Por causa do peso que Deus permitiu que viesse sobre o mundo todo. E isso está acontecendo na igreja, de um modo geral, nos 4 cantos da terra, meus irmãos. É tempo de buscar ao Senhor. Por isso que na nossa campanha de oração, nós também estamos pedindo: perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, porque eu dou mais atenção à Netflix do que à oração, porque eu dou mais atenção ao celular do que à tua palavra, porque eu dou mais atenção às amizades, os tempos de Facebook, do que verdadeiramente a proclamação do teu evangelho, a evangelização, a dar testemunho. Porque eu posso passar a semana toda grudado no computador, trabalhando online em casa, mas quando chega a hora do culto, eu não consigo ficar 1 hora assistindo o culto. Tudo me tira a atenção. Eu levanto todas as horas, eu fico assistindo o culto e lavando louça, e andando para lá e para cá. Eu não consigo tirar 1 hora em frente, muitas vezes, ao celular, para poder prestar um culto ao Senhor. Verdadeiramente, porque tudo tira a minha atenção. Mas eu consigo 2 horas, 3 horas jogando Free Fire, eu consigo assistindo Netflix, fazendo pesquisa no Google, tudo isso eu consigo. A hora passa, eu nem sinto. Mas na hora do culto eu até esqueço. Passou o culto, eu esqueci. Por que nós tratamos o nosso Deus assim? E aí, meus irmãos, quando chega o peso, o momento da luta, da prova, aí a gente lembra de Deus. Busca a Deus em primeiro lugar. E se você se dedicar às coisas de Deus, Ele cuida das suas necessidades. Dedique a sua vida de intimidade e serviço a Deus. Não inverta a ordem. Jesus deixou bem claro qual deve ser a ordem das coisas. É primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aproxime-se do Senhor. Achegue-se ao Senhor e Ele se achegará a você. Deus te trouxe aqui nesta noite para acalmar o seu coração. Se você descansar em Deus em relação ao amanhã, se você viver o hoje para a glória de Deus, o Senhor te conduzirá numa vida de alegria e refrigério, de paz, de coração tranquilo, de que o Senhor cuida de você e que você não precisa temer, porque Ele está contigo. Pela sua fé, o Senhor suprirá cada uma das suas necessidades. Descansa, pois, no Senhor. É tempo de nós clamarmos perdão ao Senhor. Senhor, perdoa, porque eu tenho negligenciado buscar a Tua face. Perdoa, porque eu tenho falhado na minha vida de oração. Perdoa, Senhor, porque eu tenho deixado a Tua palavra acumular poeira em cima da minha cabeceira, na estante. Perdoa, Senhor, as vezes que eu pego na Bíblia só no domingo para ir para a igreja. Perdoa, Senhor Deus, se eu tenho estado desatento, se eu tenho gastado meu tempo com tudo
menos agradar ao Senhor. Perdoa, Senhor, se eu tenho falhado no meu testemunho diário. Perdoa, Senhor Deus, se no meu Facebook tem tudo, menos Jesus Cristo salva, cura, liberta e transforma. Meus irmãos, nós andamos por aí nas redes sociais, eu também uso redes sociais, e a gente vê tanta coisa, vê roupa nova, vê passeio, vê ida a tantos lugares, mas, meus irmãos, é difícil a gente ver um texto bíblico, uma palavra de ânimo, um texto que fale, um hino de louvor, na vida dos irmãos da igreja, quando poderiam estar usando essa ferramenta para anunciar o nome de Jesus. Não é pecado ter Facebook, não. Mas tem gente que é crente secreto no Facebook. Você olha o Facebook da pessoa todinho, você olha o Instagram da pessoa todinho, e não tem nada ali que diga que aquela pessoa é de Jesus. Pelo contrário, se você não tomar cuidado, o que posta lá parece uma pessoa do mundo. Nós precisamos santificar as nossas redes sociais também. Os nossos comentários precisam ser para abençoar. Se você descansar em Deus em relação ao amanhã, se você viver o hoje para a glória de Deus, se você se buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor te conduzirá numa vida de alegria e refrigério. Pela sua fé, o Senhor suprirá cada uma das suas necessidades. Sabe o que o Senhor está querendo de você? Uma posição diante dEle. Achegue-se ao Senhor e o Senhor se chegará a você. Eu gosto muito do texto do profeta Jeremias, quando ele disse para Jeremias: põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé, toma a postura, toma a posição e eu falarei contigo. Meus irmãos, quantos crentes hoje estão precisando se colocar de pé? Quantos crentes hoje estão precisando tomar uma posição de cristão? Uma posição de servo de Deus verdadeiramente. Deus quer falar, Deus quer agir, Deus quer abençoar, mas tem gente que está largado no sofá, desatento, acomodado, e Deus está falando: toma postura, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo, eu quero te abençoar, mas você largado nesse sofá, não tem como. Eu quero te usar, mas você precisa tomar postura. Com essa postura aí não dá. Põe-te em pé e eu quero falar contigo. Descansa, pois, no Senhor. Salmo 37, verso 7, o salmista diz isso. Descansa, pois, no Senhor. Bate sua cabeça, feche seus olhos. Coloca a sua vida diante do Senhor. Qual é a tua maior preocupação? Você chegou aqui hoje, talvez muito preocupado. Você hoje em casa, talvez esteja muito preocupado. O que vai acontecer essa semana? Deixa eu falar com você uma coisa. Você não sabe o que vai acontecer essa semana. Você não tem poder sobre o que vai acontecer essa semana. Mas eu conheço um Deus que é o dono do amanhã. É o dono da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado e do domingo. Ele é o dono do que vai acontecer amanhã. Amanhã só vai acontecer o que Deus permitir que aconteça. Esse Deus é o Deus a quem você serve. E em nome de Jesus, você deve buscar esse Deus em primeiro lugar, para que o amanhã o Senhor cuide para você. Desperta, tu que dormes, toma postura, clama ao teu Deus, busca ao Senhor, busca enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O Senhor está esperando de nós, meus irmãos, uma postura diante dEle, porque o amanhã pertence a Deus. E o Senhor não quer que você tome essa postura amanhã, não.
Ele quer que você tome essa postura hoje. Ele quer que você tome essa postura hoje, diante dele. Pai bendito, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Pai, agora de uma maneira muito especial, eu quero te pedir por esse coração que chegou aflito neste lugar. Talvez o meu irmão, a minha irmã, esteja pensando, segunda-feira, terça-feira, eu tenho que fazer isso, quarta-feira, eu não sei como é que vai ser. Senhor, eu quero que em nome de Jesus, o teu Santo Espírito esteja trazendo alento, exortação, despertamento a esse coração agora, Pai. De que na realidade, ó Pai, o amanhã pertence ao Senhor. E o Senhor tem o controle de todas as coisas, ó Pai. Ajuda-nos a descansar no Senhor, a confiar no Senhor, a depositar a nossa fé, a nossa confiança somente em Ti, ó Pai. Se amanhã as coisas vão abrir, se vão fechar, se a pandemia vai continuar ou se vai acabar, se vai ter vacina, se não vai ter vacina, se vai ter emprego, se não vai ter emprego. Ó Pai de amor, nós estamos diante do Senhor, sabendo que o nosso deitar e o nosso levantar está nas Tuas mãos. Tu és o nosso Deus, e o Senhor não tem deixado faltar o essencial nas nossas vidas, ó Pai, porque Tu és Deus bondoso, Deus misericordioso, Deus que cuida de cada um de nós. Perdoa-nos, ó Pai, das nossas falhas, quando nas atividades do dia a dia esquecemos do Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Senhor, vem sobre nós, que Teu Santo Espírito nos desperte para Ti mesmo, nos acorde para orar, nos desperte para a Tua palavra, nos ajude a testemunhar e a proclamar Jesus. Que as nossas vidas sirvam para a glória do Teu nome, Senhor. Onde quer que nós estejamos, nós sejamos sal e luz. Porque assim, Senhor, buscando o Teu reino em primeiro lugar, temos a certeza que a Tua palavra já nos ensina que Tu vais acrescentar todas as demais coisas. Ajuda-nos, ó Pai. Desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja e acalma os corações. Tira toda a ansiedade, tira, Senhor Deus, toda a incredulidade, toda a dúvida, e acrescenta, ó Pai, a fé daquele que serve ao Senhor, a certeza de que o Senhor está conosco e de que tudo está no controle das Tuas mãos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.